Daí, pessoal, mais uma resolução. Um fabricante produz telhas senoidais, como a da figura a seguir. Para a criação do molde da telha a ser fabricada, é necessário fornecer a função cujo gráfico será a curva geratriz da telha. A telha padrão produzida pelo fabricante possui por curva geratriz o gráfico da função y igual seno de x. Veja o detalhe na figura a seguir. Um cliente solicitou então a produção de telhas que fossem 2 vezes mais sanfonadas e que tivessem o triplo da altura da telha padrão, como na seguinte figura. A curva geratriz dessa nova telha será então o gráfico da função. Então, fábrica de telhas produz uma telha padrão, uma telha normal, que tem como curva geratriz, como função geratriz do sanfonamento das dobras, né, dessa telha, a função y igual seno de x. E aí essa função y igual a seno de x gera esse gráfico aqui, que eu vou ampliar para ti aqui, ó, para ter um efeito didático mais adequado. Então, vou separar aqui em 3, 6, 9, 12, aqui eixo x, e aqui eixo y. Aí aqui eu tenho vou colocar aqui 2π. Então aqui a metade é π, e aqui eu tenho π sobre 2, e aqui 3π sobre 2. Então a curva senoide mais básica, y igual a seno de x, vai até a altura 1 e até aqui menos 1. Então o gráfico seria alguma coisa assim. Ó, 90 atinge 1, vem aqui 0, nesse 3π sobre 2 menos 1, e aí 2π. Então eu fiz o gráfico correspondente a essa linha aqui, ó. Aí depois ela segue, né? Inclusive se repete aqui, ó, o mesmo desenho até 4π. Então, por intuição, eu verifico que ela vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Então, a cada 2π, eu tenho essa figura acontecendo. É o que eu fiz aqui, ó. O período dessa função, período igual a 2π. Período da função f de x igual seno de x. É a função normal, é o básico, né? Então esses conhecimentos aí tu tens que ter sobre o gráfico dessa função seno de x. Principalmente que ela tem aqui uma amplitude de 2 unidades, né? Ela vai de menos 1 até 1, e que ela tem um período de 2π, que ela necessita de um espaço de x igual a 2π para concretizar o seu desenho completo, vamos dizer assim, tá? Bom, mas aí é pedido que essa fábrica, isso aqui eu vou chamar de telha 1, telha do modelo 1, modelo normal. É preciso fazer uma telha, que eu vou chamar então de telha do modelo 2, onde ela seja mais alta. Olha só, em vez dela ir só até 1, ela vai até o 3. Então deixa eu colocar aqui, ó. Ela vai até lá em cima, até o 3. E aqui também ela desce até o menos 3. Então ela ficou mais comprida. É o que diz, ó, a produção das telhas que fossem 2 vezes mais sanfonadas e que tivesse o triplo da altura. Então se é o triplo da altura, vai ir até o 3 lá em cima. E aqui embaixo até o menos 3. Muito bem. E essa telha tem que ficar mais sanfonada. O que significa isso? Que enquanto até o espaço de 2π eu tinha um movimento completo, né, eu tinha um período, uma saliência e uma reentrância, como ela está aqui 2 vezes mais sanfonadas, até o espaço de 2π eu tenho 2 desenhos. Eu tenho tipo 2 sanfonamentos. Olha aqui, ó. Ó, aqui em 2π eu tenho um desenho só, né? Ó, uma saliência, uma reentrância.
Aqui de 0 até 2π eu tenho uma saliência e uma reentrância, e novamente uma saliência e uma reentrância. Então aqui, ó, nesse 2π, eu dobrei o sanfonamento, né? Ela ficou mais apertada, vamos dizer assim, né? Bom, então agora eu preciso saber que elementos na função, o que eu devo fazer com essa função aqui, ó, para que gere esse tipo de gráfico. Bom, eu vou lembrar para ti aqui rapidamente na função f de x igual a mais b, que multiplica seno de cx mais d. Então, este a aqui, ele está envolvido com o deslocamento da função para cima ou para baixo, que nesse caso a função não deslocou, né? Porque ela começa aqui, vamos dizer assim, começa na origem, e aqui também começa na origem. Então ela não andou, ela não subiu nem desceu. Então este A aqui, que oferece o deslocamento vertical da função, eu não tenho na minha lei da função e dessa telha 2. Esse B, o que o B faz? O B, ele vai trabalhar direto na imagem. Então ele vai alongar ou achatar a função. Então esse B faz com que a função fique mais comprida, assim, ou se ela fica mais suave, assim. Então é o B que faz isso, que é justamente o que ele está pedindo, né? Que a função fique mais comprida, mais alongada. Então eu tenho uma interferência de um B aqui. Então o B vai fazer isso. E como é que é a história? Bom, a história é assim, ó. Olha só. Quando o B é igual a 1, quer dizer, quando o seno aqui está multiplicado por 1, que é o caso aqui, ó, como se fosse aqui 1 invisível, ó, 1 vezes seno, então o B aqui é 1. Quando o B é 1, o que acontece? Eu tenho duas unidades de amplitude da imagem. Vou botar assim, ó, duas unidades de imagem. É o caso aqui, vai de menos 1 até 1, isso significa duas unidades. Nessa telha nova que eu estou querendo fazer, vai de menos 3 até 3. Então significa o quê? Significa que eu tenho 6 unidades de imagem. Então nota que esse 2 aqui, ó, para virar 6, ele foi multiplicado por 3. 3 vezes 2, 6. Aí eu tenho 6 unidades. Então, esse 3 aqui, ó, é o valor do B. Por quê? Porque quando eu coloco um B aqui, ó, esse B, ele sempre multiplica por 2 para dar o tamanho da imagem. Se eu tenho, por exemplo, um B aqui igual a 5, se eu tenho aqui um B igual a 5, 5 vezes seno de x, significa que a imagem terá um espaço de 10 unidades. Aí isso vai ser do menos 5 até o 5, ou pode ser do menos 2 até o 8, né? Do menos 2 até o 8 também tem 10 unidades. Pode ser do menos 7 até o 3, enfim. Então, eu tenho aí essa influência aí do B, ok? Então a influência do B é essa. Bom, deixa eu tirar aqui então, não ficar muito poluído, tá? Então o B faz isso. Então o B é o valor que multiplica por 2 para dar o tamanho da imagem. Como o tamanho da imagem são 6 unidades, é porque esse B foi multiplicado por 3, já que o normal é ter 2 unidades de imagem. Então logo B é igual a 3. Por quê? Porque 3 vezes 2, esse 2 é fixo, vai me dar 6 unidades de imagem. Então já sei que o B é igual a 2. Onde está o B? Multiplicando o seno. Então eu tenho que verificar aí qual é a lei que tem 2 multiplicando o seno. Olha só, aqui eu tenho 2 multiplicando o seno, aqui eu tenho 2 multiplicando o seno. Então pode ser letra... Aliás, é 3, né? Que multiplica por 3. O B aqui, ó,
falando errado. O B aqui é 3, não 2, tá? O 2 é fixo. E o B aqui tá aqui, ó. B igual a 3, porque 3 vezes 2 fixo, fecha 6. Então tem que procurar onde que eu tenho B igual a 3. B igual a 3. Então B igual a 3. Aqui está multiplicando. O B multiplica o seno. Aqui eu tenho 3. E aqui eu tenho 3. Então, ou é letra A ou é letra B. Bom, e qual é a outra influência que eu tenho aí? Que essa função ela ficou mais apertada, né? Então, enquanto ela levava 2π de período, o período agora é igual a π. Olha só, porque em π aqui já termina a função. Então, nota aqui, o período da função é igual a 2π divididos pelo módulo de C. O que é o C? O C, ó, é o valor que multiplica o x. O C é o valor que multiplica o ângulo. No caso aqui 1/2, no caso aqui 2, 1/3, aqui de novo 1/2, aqui 3. Tudo isso são os valores C, os parâmetros C. Então 2π sobre C. Como o período eu sei que é π, né? Porque olha só, aqui eu já tenho a função completa em π. Então π é igual a 2π sobre módulo de C. Esse passa para lá multiplicando, esse π passa dividindo. Então, na realidade, eles trocam de lugar, né? Fazendo as falsas passagens. Aí eu tenho módulo de C igual a 2π sobre π. Cancela aqui. E o módulo de C é igual a 2. Ou seja, o C pode ser igual a 2 e o C pode ser igual a menos 2. Então, vou procurar função que tenha B igual a 3, já vi que pode ser letra A ou B, e que tenha um C igual a 2 ou igual a menos 2. E na letra B, eu tenho isso. Ó. Vou botar aqui, ó, y igual a 3, que multiplica seno de 2x. Então, realmente, ó, eu tenho aqui, ó, o valor B igual a 3. Então, por isso que eu tenho, então, 3... B igual a 3, 3 vezes 2 dá 6 de amplitude de imagem. E esse 2 aqui, relativo ao período, né? Que aí eu descubro o C usando essa expressão aqui. Ok? Então, realmente, então, fico com a letra B. Espero que você tenha aproveitado. Obrigado pela visita, um forte abraço e até a próxima.